Nós estamos de volta aqui no Jornal da Costa Norte, agora entrevistando o deputado estadual José Hamilton, que é o líder petedista na Assembleia Legislativa. Deputado, boa tarde. Boa tarde. Nós retransmitimos agora há pouco aqui no Jornal da Costa Norte, você acompanhou também o nosso preview, um dado alarmante, um fato, né, um crime terrível que nos afetou aqui ontem, aqui na cidade de Parnaíba. E eu me recordo que da última vez que o senhor esteve aqui no nosso estúdio da TV Costa Norte, o senhor falava justamente nessas questões de segurança, né, que coincide justamente também com todo esse momento que o Brasil está vivenciando, né, com a intervenção federal feita no estado do Rio de Janeiro. Ontem mesmo o governador Wellington Dias esteve com o presidente Michel Temer numa reunião, né, com vários governadores. Foi anunciada a liberação de 300 milhões de reais para investimentos em segurança pública no Piauí. São fatos interconectados, não é? E o senhor, à época, dizia que era uma das grandes pautas para esse ano de 2018. Como é que o senhor vê toda essa realidade? Eu acho que, como todos nós, parnaibanos, estamos chocados com esse fato, né? Isso é uma coisa inimaginável, né, de um ser humano. Eu acho que não existe ódio, não existe rancor, não existe nada que eu não consigo pensar que existe um ódio, um rancor, uma coisa que leve a uma pessoa a cometer um ato daquilo, né? Então isso é uma coisa altamente preocupante, né? Isso traz a insegurança de todos nós, né? E nós estamos vendo no Brasil o governo federal tomando algumas iniciativas no sentido de dar uma melhor estrutura à segurança. Mas eu fico muito receoso, porque esse fato da insegurança, ele não é de agora, ele não é de 2018, ele não é de 2017. Então se toma uma posição, né, em 2018, e eu fico a me interrogar. Meu Deus, será que isso visa um processo eleitoral para se adquirir mais confiança na população? Então eu acho que vamos torcer para dar certo. Todos nós devemos torcer para dar certo. Mas a segurança é um dever do Estado. E ela não pode ser usada como um ato político. Espero que isso não esteja acontecendo. Até porque isso pode também ser um tiro no pé do governo federal. Eu acho que é uma situação que nós não vamos conseguir aceitar, não é? Ou isso melhora ou não. Eu acho que nós estamos, sinceramente, eu acho que nós estamos numa situação seguinte. No Rio de Janeiro, foi feita uma intervenção militar pelas Forças Armadas no Rio de Janeiro para a segurança. Ou nós temos uma solução, claro que essa solução não pode ser dentro de 24 horas, isso é uma solução que demanda algum tempo. Mas ou resolve esse problema, ou então sai de lá as Forças Armadas desmoralizadas. Então você não pode usar isso politicamente, rapaz. Esse país está vivendo uma insegurança total, todos nós. Uma cidade como Parnaíba, uma cidade pacata, uma cidade que eu não me lembro de nenhum fato que pelo menos se aproximasse dessa tragédia, né, da sociedade parnaibana com esse fato. Eu acho que isso traz uma preocupação muito grande a todos nós. Nós estamos chegando num limite insustentável e é preciso que a população brasileira, todos nós, não sou eu que sou deputado, estou ocupando uma cadeira na Assembleia, não. Todos nós estamos prontos para exigir, cobrar dos governos, principalmente do governo federal, condições para que se possa dar um freio nisso. Não é possível, é inaceitável. Eu acho que a população parnaibana toda ela está chocada hoje, todo mundo está chocado. Todo mundo está chocado com o que aconteceu. Uma coisa inaceitável, inadmissível. Inadmissível. Uma coisa dentro da cidade, rapaz.
dentro da cidade. E é uma coisa que a gente tem observado bastante, o aumento da criminalidade nos últimos dias, bem como usuários de droga percorrendo as ruas da cidade, em cada ponto que se para, não é, nos seus limites, aí, nos seus meandros. O que o senhor acredita essa crescente vertiginosa dessa criminalidade que tem afetado também a nossa cidade de Parnaíba, que sempre foi uma cidade que gozou, não é, de uma fama de ser uma cidade pacata e uma cidade boa para se viver? Eu quando assumi a prefeitura de Parnaíba em 2005, todos nós tínhamos receio de fazer qualquer movimento, uma festa, né, em que se reunisse um grande número de pessoas. Porque sempre havia um acidente, saiu uma pessoa furada, sempre tinha um acidente. Você, inclusive, passou um período comigo lá na Secretaria de Cultura. E nós fomos, aos poucos, demonstrando que aqueles eventos não eram eventos para animalesco, não. Eram eventos para a cidade, para a cultura da cidade, para tudo isso. Terminou, Helder. Quando nós saímos, nós fazíamos evento que reunia 20 mil pessoas. Você, inclusive, estava lá. Sim. Fazíamos eventos que reuniam 20 mil pessoas. E não tinha nada, não existia uma coisa que fosse um agravante, né? Mas depois, Helder, isso veio se desenvolvendo, tá certo? E a sociedade, ela tem que estar observando o comportamento das pessoas, o comportamento da liderança, o comportamento dos dirigentes, tá certo? Para que esse comportamento, se ele não for um comportamento adequado, ele não venha contribuir para que esses marginais se achem à vontade, tá certo? Então eu acho que o poder, né, público tem que ser o exemplo, tem que demonstrar que tem que fazer as festas. Isso é natural, é da nossa cultura, tá certo? Da nossa cultura. Mas tem que mostrar, né, uma altivez, um grau de comportamento em que as pessoas respeitem, né? Porque senão, do jeito que nós estamos indo, nesse crescente, é preciso que todos esses pontos sejam analisados. O ponto da segurança, o ponto, vamos dizer, da informação, o ponto do policiamento, né? Eu vi agora recentemente o general dizendo que no Rio de Janeiro não se podia crucificar os policiais militares, né? Porque o exemplo que esses militares policiais, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, os exemplos que eles viam dos dirigentes da nação eram os piores possíveis. Então você vê que é importante. Essa falta de comando, ela reflete justamente, né, nesses pontos. Total, esses pontos. Eu acho que nós estamos passando um momento muito difícil. A mídia nacional, ela tem contribuído para a desagregação da família brasileira. Os programas de educação, educativos das televisões brasileiras, eles praticamente não existem. Quando tem um programa de televisão educativo na televisão brasileira, ele passa 5 horas da manhã. Quando ele devia estar passando, era 7 horas da noite, no horário nobre. Não novelas que levam à desagregação da família, tá certo? Você vê, por exemplo, você assiste uns jogos desses na Coreia do Sul. Outro dia eu estava vendo um casal patinando no gelo, e a música, quem era a música? Celine Dion e Bocelli. Se fosse um brasileiro aí, quem é que ia cantar ali? Que música ia botar? Então você vê que em todos os setores, né, da cultura, da educação, né, do comportamento dos comandantes, da política, de tudo isso, isso tudo contribui para isso. E vai ficando uma impunidade, tá certo? Em que o sujeito faz uma atrocidade dessa que nós acabamos de ver em Parnaíba. Isso vai ser coisa de reportagem
nacional, isso repercute contra a cidade, repercute contra o turismo da cidade, repercute mal para Parnaíba, né? E Parnaíba não é isso. Parnaíba é uma cidade pacata, de um povo bom, de um povo trabalhador, de um povo que quer paz e tranquilidade para trabalhar. Essa é a verdade. Deputado, sobre essa pauta de representatividade, nesse retorno da Assembleia Legislativa agora já para esse ano de 2018, que é, consequentemente, um ano muito complicado, por conta de uma série de fatores, por conta dos fatores políticos, como é que o senhor tem sentido esse clima da Assembleia agora já nesse retorno das atividades? Veja bem, várias entrevistas que eu dei aqui na Costa Norte, eu sempre disse que a reforma mais importante para o Brasil era a reforma política. Porque no sistema político que nós estamos vivendo, não surgem lideranças novas. Helder, nós estamos há 8 meses da eleição para presidente da República. E a maior parte da população brasileira não sabe quem vai votar. Não tem nem expectativa. Nem expectativa. Não existe uma liderança que você olhe assim e diga, rapaz, esse aqui é uma pessoa que tem uma história, que tem... Você está me entendendo? Então não surge. Nós temos, por exemplo, e aí vem da União, do governo federal, da presidência da República, vem para os estados, vem para os municípios, vem para tudo isso. Não se cria lideranças novas. E é preciso que se tenha lideranças novas nesse país, porque senão nós vamos ficar na mesmice. E a mesmice leva a tudo isso, né? A esse cansaço das próprias lideranças, né? Pelo tempo, não é? Ao descrédito da população às lideranças, né? O político hoje é visto como um bandido, não é? Eu sinceramente, eu vejo, por exemplo, nós agora estamos na Assembleia discutindo, né, se preparando para uma eleição que está vindo. Não houve nenhuma modificação. Na reforma política foi um engodo. Não há nenhuma coisa que tenha substância que tenha sido alterada. É um engodo. Então nós, por exemplo, agora nós estamos os partidos procurando cada um se organizar, né? Procurando ter uma união de todos. No meu caso do PTB, né? Nós estamos aí tentando conversar com o senador João Vicente para que ele retorne ao partido, né? E que ele venha fortalecer o partido, para o partido também pleitear uma vaga até na chapa majoritária. A imprensa estadual havia anunciado que o senhor iria se reunir com o João Vicente Claudino, com o empresário João Vicente Claudino, essa semana. Essa reunião aconteceu, deputado? Não aconteceu por uma questão de falta de oportunidade de agenda, né? Eu tive que retornar para Parnaíba ontem, né? E também tinha um encontro com o governador anteontem, que era necessário porque são assuntos que eu quero tratar com ele sobre Parnaíba, porque eu deveria estar saindo da Assembleia agora em abril, né? Então eu quero deixar com ele toda a programação, tudo aquilo que eu acho que é importante para Parnaíba. Mas qual é a intenção disso? É trazer uma paz, uma tranquilidade. Porque, Helder, nós vivemos um momento muito difícil nesse país. E nós não podemos estar numa eleição se guerreando, um A com B ou com C, num estado como o estado do Piauí. Então, esse é o meu pensamento. Posso estar redondamente enganado. Posso não concordar com o pensamento de outros, até da oposição. Mas respeito o pensamento deles, né? A oposição lança o Luciano Nunes, rapaz bom, excelente, pessoa muito boa, eu conheço a família, conheço todos. Mas, esse momento, o que nós precisamos é de uma pessoa que tenha uma certa experiência e vivência nesse momento difícil. Nós vimos estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e outros estados atrasar o salário. Se atrasar o salário no Piauí,
É um caos absoluto. Não é um caos só para o assalariado, não. É o caos para o comércio, é o caos para o comerciante. Então, isso é o fim do mundo. Então é preciso que a gente tenha, né, pessoas que tenham uma vivência uma vivência nessa crise. Então, eu posso dizer para você o seguinte: eu acho que é importante o Hélio ser governador pela quarta vez. Não, eu acho que devia ser outra pessoa, poderia ser outra pessoa. Mas nesse momento eu estarei defendendo a permanência dele por uma questão de experiência que ele tem lá nessa vivência. Do Ciro Nogueira, que está viabilizando para o Estado. Tá certo? Então, veja bem, o meu pensamento é um pensamento no Estado. Eu não estou pensando em mim, se eu vou ficar bem ou se vou ficar mal, não. Até porque, para mim, eu sempre fui uma pessoa acostumada, foi no trabalho. Eu estou aqui lhe dando uma entrevista, eu estou ouvindo lá do meu trabalho. Porque se eu for viver só da minha aposentadoria, eu não compro os remédios que tomo. Que esta prefeitura aí me levou a tomar esses remédios, sabe? Mas eu não quero dizer com isso que eu tenho algum arrependimento de nada na vida, não. Não, a vida é assim, as circunstâncias da vida, né? Agora, o confronto, de opiniões, de ideias da oposição, daqueles que estão com o Hélio Dias, isso é natural que ocorra, né? Olha, Charles Chaplin defende o confronto, defendia o confronto, né? Disse que até os astros se confrontam, né? E do choque dos astros, do espedaçamento dos astros, surgem as estrelas. Então nós temos que ter o confronto com respeito. E o que é que nós queremos? Nós queremos uma paz dentro do PTB. Agora, se isso não for possível, eu tenho a minha posição pessoal. Essa é uma posição pessoal. Eu nunca fui um homem que está resgatando, de hoje estar com você, amanhã está com B com você. Não. Eu sempre tive lado na minha vida. Eu acho que política tem que ter lado. Eu fico com o Hélio Dias, por essas razões que lhe coloquei aqui, tá certo? Eu tenho o direito de ter a minha posição, sou um cidadão. Respeito a posição contrária de quem quer que seja. E posso não concordar, mas respeito. Você está me entendendo? Então eu acho que nós estamos caminhando para isso, para um ajustamento. O bom era que fosse na paz, na tranquilidade. Se não for possível, vamos ver que caminho vai ser seguido. Será que está restando alguma incoerência nesse momento do empresário João Vicente Claudino em ainda estar promovendo essa celeuma ainda, principalmente na imprensa estadual, não é, colocando o nome e se declarando não acompanhar o governo do governador Wellington Dias, né, a composição da chapa dele? Dentro do próprio PTB, a imprensa já começou a levantar o nome da Janaína Marques para também a composição, não é, no nome de vice, e o senhor sempre defendendo, não é, a não saída, não é, tanto da base junto com os deputados, como também de alguns outros representantes que mantêm cargos, não é, no governo do governador Wellington Dias. Todo o PTB, os deputados se reuniram, fizemos uma reunião, e eles, então, me colocaram como interlocutor para tratar desse assunto. Eu acho que é uma situação muito difícil para eles. Eles ocupam funções de secretário de Estado. Então, como é que eu sou secretário de Estado de um governo, até hoje, e amanhã, por ingerência política, por interesse político, interesses pessoais, eu abandono esse governo e passo a criticar esse governo? Hélder, a população não aceita mais isso. Nós estamos cansados disso. Nós estamos cansados. E isso aí foi que levou a classe política a não ter o respeito da população. Você tem que ter lado. O meu lado vai perder, sim, vai perder, mas eu sou desse lado, acabou, tá certo? E você tem que dispor de disposição na vida para enfrentar todas as dificuldades, né? Quanto Deus lhe dá condições de saúde,
né, condições para trabalhar, vai trabalhar, rapaz. Se não deu por aqui, vá por ali, mas não pode ter esse comportamento, porque isso faz descrédito da classe política, né? Da classe política. Eu aproveito a você aqui para até lhe dizer que eu sou uma pessoa acostumada ao seguinte: nos momentos mais difíceis, essas coisas mais dramáticas da vida, né? Eu costumo sempre levar muito no humorismo e, né, procurar um outro caminho, né? Eu, por exemplo, agora, todo dia, né, eu escuto a música antes de sair de casa. Eu escuto a música Smile, de Charlie Chaplin, que Smile, traduzindo para o português, é sorria, né? Então, na letra da música, tem uma parte que eu acho fantástica, né? Em que ele diz, né? Acabe, tire todas as rugas da sua face, sorria, mesmo que a lágrima esteja por perto. Então, eu acho que a vida, ela é tão rápida, é tão curta, né? Eu sempre respeitei isso, eu sempre respeitei meus adversários, eu nunca agredi ninguém, né? Sempre tive o maior respeito. Aqui mesmo, muitas vezes me perguntaram para que eu fizesse uma avaliação das administrações municipais. Eu digo, eu não faço porque eu fui prefeito, não fica bem para mim, tá certo? Mas a população sabe fazer. E hoje, Helder, com as redes sociais, com toda a forma de comunicação que se tem, você não engana mais ninguém. É besteira. Você está perdendo seu tempo, porque enganar você não engana. Ou você trata as coisas com seriedade, não é? Ter firmeza para negar, quando tiver que negar, né? Ter firmeza para resolver os problemas quando puder resolver e tem que resolver. Promessa, promessa. Agora, a Bolívia, semana passada, amarraram um prefeito lá. Amarraram o prefeito foi para uma cidade lá da Bolívia e tudo, e amarraram o prefeito, a população. Foi amarrar ele. Por quê? Porque ele prometeu muitas coisas, não fez. Foi lá na cidade, quando chegou lá, a população se reuniu. Então, isso é um ato de violência? Mas é porque a população está chegando no limite de não tolerar mais isso. Deputado, então quero agradecer a sua participação aqui no nosso jornal conosco, desejar boa sorte, né, nas investiduras pela nossa cidade de Parnaíba, continue realmente cobrando efetivamente os resultados, né, para que tenhamos um bom caminho nesse ano de 2018, diante de todas as intempéries, diante de todas as dificuldades políticas, administrativas que ainda virão, né, e que o senhor seja realmente esse interlocutor, né, pela cidade de Parnaíba, junto aos outros deputados também, a deputada Juliana, o deputado Hélio, que estão, né, diuturnamente cobrando bons resultados para a cidade de Parnaíba. Eu posso aqui lhe dizer que de nenhum deles, desses deputados, eu nunca recebi, deixei de receber o apoio deles quando o assunto fosse de interesse para Parnaíba. Isso é uma questão de justiça, é uma questão de justiça, de eu declarar. De todos eles, sem exceção de nenhum. Deputado deputado Juliana, de todos, né? E também dos outros deputados que fazem a Assembleia. Quero aqui desejar a Parnaíba que a gente reze, ore, tudo, né? Para que fatos como esse, que nos abalaram tanto, né, não aconteçam, e que a gente esqueça isso e vamos sorrir, Helder. Vamos sorrir, mesmo que a lágrima esteja perto. Sorrir, mas continuar avançando. Avançar. Né? Avançando sempre. Obrigado, deputado.